Depois o Senhor disse a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque se recusares deixar ir, e ainda, por força, os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: Amanhã fará o Senhor esta coisa na terra do Egito. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Faraó mandou verificar e viu que do gado de Israel não tinha morrido nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno e Moisés as espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Se tornarão em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, se tornará em sarna, que arrebente em úlcera, nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e colocaram diante de Faraó. Então Moisés as espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera, nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã, cedo, te põe diante de Faraó e lhe diz: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti, ao teu povo, com pestilência, para que sejas destruído da terra. Mas, deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder a ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez com que os seus servos e o seu gado se abrigasse nas casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu. Haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. Havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, que veio a ser uma nação. A saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também
A saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe: Esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva. Então eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeiro não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés na presença de Faraó e da cidade. Então estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva. E a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais. Endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, para que contes aos ouvidos dos teus filhos, dos filhos de teus filhos, as coisas que fiz no Egito, os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: Até quando recusarás te humilhar diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. Cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, pois eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virando-se, saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não percebeste que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhe: Ide, servis ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então Faraó lhe disse: Que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir a vós, a vossos filhos. Vede que estáis mal intencionados. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor. Pois isso é o que pediste. Os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra
um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes destes, nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram toda a erva da terra e todo o fruto das aves, que sobrou da saraiva, não ficando verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e a Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim esta morte. Saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental, fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpe com a mão. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas casas. Oh, glória! Aleluias! Que maravilha, que Deus poderoso, que Deus tão grande. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, pois que daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porquanto não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem falastes, eu nunca mais verei o teu rosto.